Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Não sei o horário que você vai estar assistindo aqui a mais um episódio do Desendivida Cast, que eu não sei se é o 11º ou 12º episódio, depois vocês procuram aí. Mas eu tô com dois convidados aqui que são advogados na área, né, do superendividamento e também de outras áreas, daqui a pouco a gente vai falar, mas vou pedir para que eles possam se apresentar. Tiago e André, sejam muito bem-vindos. Vou começar com o Tiago aqui, porque ele é meu mentorado. Fala aí seu nome, já aproveita, fala o arroba do Instagram. Oi, meu nome é Thiago Gil, meu arroba é Thiago Gil ADV. Eu sou mentorado da Dani já desde, acho que foi um dos primeiros, não sei, faz uns Pô, 2 já, anos, já né, tem uns Dani? 2 anos. Tem uns 2 anos. Então a gente já tem uma bagagenzinha aí, né, de processos, de clientes, de atuação. E tô, assim, essa ação de superendividamento é uma ação que eu considero, eu estava até conversando com o doutor André aqui, que vai ser apresentado daqui a pouco, vai se apresentar. E o superendividamento ele veio para mim como um presente, porque eu sou previdenciarista já há muitos anos, né, vou fazer 19, eu já fiz 19 anos em setembro de advocacia, e o superendividamento, a área do direito previdenciário, ela era muito próxima do direito trabalhista, mas eu sinto que agora é o direito bancário que está forte, porque a gente tem, assim, a situação que o país chegou, né, então a gente tem Exatamente. muitos clientes do direito bancário, e aí acabei chamando aí, pedindo socorro pra Dani. A Dani fez a minha Oi. mentoria lá e super sucesso. Essa ação no escritório é uma ação muito boa. Nós temos muitos clientes e eu tô super feliz com isso. Ah, isso é ótimo. Então você advoga aí há 19 anos. 19 anos. E sempre foi na área do bancário, não? Foi Previdência? Previdência. Isso. Ai, que legal. E sempre. André sempre foi seu A sócio? André é meu sócio há pouco tempo. Há pouco É tempo? recente. Ah, sei. Ainda vamos fazer aniversário de sociedade. Ah, que legal. Primeiro, né? Que legal, que legal. E André, e aí? Quanto tempo Ó, de advocacia? Dani, primeiro, obrigado pelo convite. Pessoa que eu acompanho, né, por causa do Thiago, mas, poxa, tem uma história, tava falando aqui, uma pessoa que furou a bolha, né? Mesmo saindo ali do tradicional, né? Mas é um prazer estar aqui. Bom, meu nome é André, eu sou advogado civil, né? E eu comecei muito forte na área de família. E eu sou recém-advogado, né? Na verdade, eu comecei a advogar no final de 2023. Final de 2023, aí em 2024, conheci o Thiago por uma coincidência, né? Ele trabalhava ali próximo à minha sala e eu, como recém-advogado, precisava tirar uma dúvida de um procedimento lá civil, bati na porta deles. E aí fomos conversando, aí começamos a trocar, houve uma sinergia muito grande, Uhum. porque eu vim na verdade, do mercado corporativo, né? Eu trabalhei em muitas empresas e fazia a parte gerencial de processos, a parte de tráfego pago, a parte de gerenciamento comercial dessas empresas. Então, eu comecei ali, a gente começou a trocar, mostrei para ele alguns métodos que eu usava lá de sistema, tecnologia, inteligência artificial, tráfego pago, impulsionamento. E ele já tinha um produto rodando, que era o produto de superendividamento, que rodava através ali de uma mídia também paga. Uhum. E ali a gente tentou unir, porque ele usava muito a parte do Meta, eu já usava muito a parte do Google, Uhum. né? E Já não sei em Google também. já não sei muito, e até assim, tava falando, a gente parou esse ano, com a questão estratégica, a gente quer voltar no ano que vem, mas foi isso, foi uma coincidência, e a gente acabou ali trocando muito, e eu descobri o superendividamento com o Thiago, né? Uhum. Ele que foi me mostrando ali o caminho na minha cabeça. Não era, poxa, como que pode um produto bancário ter cliente pagando com recorrência? Sem E êxito. honorários iniciais. E isso até é uma coisa para o novo advogado, porque o novo advogado ainda vem com a sina do cliente que só é 30% que ganha no, É, só no no êxito, êxito. né? E ali, no direito de família, eu comecei a descobrir que, na verdade, não era só isso, né? O bancário também apresentou essa oportunidade do superendividamento e foi aí que a gente iniciou a jornada. Ai, que legal, gente, que legal. Então, assim, de sociedade vai fazer ainda um ano. Vai fazer, Fazer aniversário. acho que fez aniversário, acho que foi outubro do ano passado, né? Foi outubro. Outubro do ano passado, Ai, que então legal, que vamos ter que legal. fazer uma comemoração ao almoço. Legal. Mas, André, você estava falando que você já trabalhou lá pro lado negro da força, Foi. né? Você já foi funcionário de banco. Foi. Já fui funcionário e lá a gente fazia muito a gestão processual. Então, nossa meta, nossa missão era diminuir
ali é o rate, né, o ticket que saía das instituições. Então, tinha todo um trabalho voltado também para a parte de acordos, existia uma coordenação que eu trabalhava muito especificamente da parte de acordos, então a gente fazia uma análise de dados, né? Então, a gente precisava entender o seguinte: se a gente tem 100 mil ações, qual é o percentual dessas ações que a gente tem mais derrotas nos tribunais? E a gente capturava essas informações e via qual dessas ações que a gente mais perde, quais são as ações que a gente perde mais. E a gente começava a classificar de 10 a 50 mil, de 50 a 100, de 100 a 1 milhão. E aí, nessas ações estratégicas, a gente começava a fazer propostas de acordo para também não fazer um estímulo para que outras pessoas fizessem a judicialização. Então, a gente fazia um trabalho com os dados. Era uma empresa que tinha de 200 mil ações por ano. Então, tinha muito número para a gente poder avaliar qual que valia a pena fazer acordo. Então, dali eu já comecei a entender um pouco assim, olha, tem uma jurismetria aqui por trás Uhum. que aí aplicando para o meu negócio, poxa, se existe uma jurismetria para poder saber aonde eu consigo diminuir a minha chance de perda, eu posso botar isso para captação de cliente. Posso trazer para o cliente uma informação, eu posso trabalhar com esse cliente que chega no meu escritório. Vamos ver como que o tribunal está julgando esse caso de Uhum. superendividamento. Ah, caiu na 10ª vara. Como que esse juiz pensa? Eu já faço isso, um mapeamento lá do escritório, eu já separo ali sentenças, eu já sei, quais são os varas cíveis da capital. Agora, né, a gente tem essa questão do Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro sabe que mudou tudo. Você vai tirar um É, isso. processo que vai jogar em qualquer regional, tá uma loucura. Aí, hoje eu até atendi uma cliente que ela tá morando agora na Tijuca, e aí um processo, uma ação de cobrança que ela tá respondendo, tá na regional de Jacarepaguá. Sim, sim. E aí ela falou: achei estranho. Falei: "Não, é isso mesmo. Mudou tudo. Quem mora na Barra vai ter processo lá em Santa Cruz, Não, Bangu". e a gente que trabalha, né, com superendividamento, a gente já começa a conhecer os juízes, as varas, e às vezes a gente comemora quando cai em uma, e às vezes chora quando cai em outra que tá entendendo diferente, aí Uhum. coloca a aplicação, né, Eu já Thiago, sei, ali. já sabe, eu vou conseguir tutela, não vou conseguir tutela, Isso. já. Ah, esse aqui dá mínimo existencial, esse aqui não dá. Uhum. E aí a gente já. Foi o trabalho foi começando assim, ali na planilha, no Excel. Hoje a gente tem sistema que faz essa varredura, Uhum. que consegue entender, extrair esse superendividamento, qual o percentual de ganho na capital. A gente vai ter Uhum. essa informação. E a gente até consegue ser um gancho de venda ali para o cliente. Porque a gente, né, quando a gente está fechando com o cliente, a gente fala assim, ó, o que eu posso te entregar nesse processo? É uma repactuação? É a eliminação total? É Uhum. um acordo com uma instituição ou outra? E Uhum. mostrar assim, ó, seu processo é esse aqui, a probabilidade é que seja distribuído nessa região e quem pensa ali, pensa assim. Então ele já não sai dali iludido com a gente, né? Já sabe, ó, existe a possibilidade de êxito, Isso, então exato. mas eu sempre falo que, a função do advogado, não é a função de fim, é a função de meio, porque quem dá a sentença é o juiz. Uhum. Então, assim, muitas das vezes, a gente estava até comentando isso lá no escritório essa semana, sobre essa questão de cliente que já fez reunião com outro escritório, que o outro escritório prometeu: "Não, a tutela é certa, a gente vai Uhum. conseguir". A pessoa fala assim: "Mas vai suspender meus empréstimos quando?". Eu falo: "Não, mas não tem suspensão de empréstimo, tem É. limitação de desconto, porque a gente não está falando que foi golpe ou que você não contratou, a gente está falando aqui de reestruturação de dívida, Uhum. tá? A gente vai repactuar suas dívidas, então não tem que se falar É. de suspensão de descontos, Vai não, a ser gente vai falar de cancelado. limitação. Eu pedi uma tutela para limitar os descontos. E aí, para explicar isso para o cliente, às vezes É, cliente não, lead, né, que ainda não é, assinou o contrato com a gente, já é difícil. sim. Mas o que eu queria aqui pontuar hoje? Que a gente pudesse falar um pouquinho mais como funciona a parte processual do superendividamento, né. E aí aqui a gente tem advogados que estão assistindo, também, endividados, curiosos, Sim, então a gente vai tentar sim.
falar o menos juridiquês possível Possível, para exato. tentar traduzir para vocês como é que funciona. Então vamos lá, o cliente chamou vocês lá no WhatsApp, né, é pelo WhatsApp que vocês atendem também? Me Nós, fala aí como é que é lá. nós temos o WhatsApp do escritório e a gente pega esse número, né? A gente faz uma máscara para poder rodar dentro de um sistema, Uhum. né? Um sistema de CRM que também faz um gerenciamento comercial. E aí É, eu também tenho. todo mundo no escritório tem acesso àquela mesma pessoa. Uhum. Então, ele entrou, geralmente, quando ele entra, quem faz esse A filtro, recepção. né? Essa recepção é a nossa secretária. Uhum. E aí, tendo interesse, vai já para o nosso outro advogado que faz um filtro ali para ver se esse cliente é um possível superendividado, aí é uma análise prévia, e aí depois vai para o Thiago que conduz ali numa reunião, É. né? É fazer essa qualificação para saber se tem como ajudar ou não aquele cliente. Vocês já perceberam que quem faz toda a parte estrutural do escritório ali, né? Tô vendo ali que O André, você tá bem e assessorado. o campo de batalha é comigo, né? É. Eu gosto bastante. Então, assim, é muito bom a gente falar sobre isso, até porque eu quero também saber do seu lado. Uhum. Você também tá no campo de batalha, você Tô. tá, né? Essa ação é assim, é complexa, não é uma ação simples, é uma ação complexa. Muito. E desde o início, eu acho que eu estava até verificando pensando aqui, né, retomando algumas decisões judiciais, que a gente já teve algumas, né, os casos que a gente atuou em relação a essa parte toda processual. Eu considero que um processo perfeito de superendividamento, ele ele pode garantir a vitória no início já, né, assim, mas qual o tipo de vitória? Eu comemoro todo tipo de vitória, assim, internamente. Com o cliente a gente Eu também, né, procura não passar eu aquela emoção, mas também. quando a gente ganha uma gratuidade de justiça A gente já é já muito bom. comemora. Eu ia falar isso agora. Como a gente nós não vamos usar Se termos for em São técnicos. Paulo, então, eu soltar até fogos. Dá fogos, E a porque gente tenta de tudo, né? Se não conseguir a gratuidade, vamos tentar o parcelamento. exatamente. Se não conseguirmos a gratuidade, tem um agravo de instrumento. Por que a gratuidade é tão importante? Porque se não conseguirmos, isso pode atrasar o processo em 6 meses, por exemplo. Então, conseguimos ali, a gente sabe que não vai precisar fazer o agravo de um instrumento, que para quem não sabe, nós não vamos usar termos técnicos, mas para quem não sabe, é um recurso que a gente tem que colocar lá na segunda instância para um grupo de juízes Uhum. decidirem e demora um pouco mais. Então, já a gratuidade de justiça é perfeito. Com a liminar ainda, melhor ainda, que a pessoa já se alivia com os 30 ou 35% de desconto no contra-cheque. E depois disso, um procedimento perfeito que eu considero é, a partir daí, já ter um agendamento rápido da audiência, no máximo 3 meses. Depois da audiência, nós temos uma decisão rápida do juiz, mas hoje eu já verifico que A eh, realidade é outra. a realidade é outra. E tem alguns juízes que quando a gente nós pegamos algumas decisões, você, esse juiz foi inteligente e esse juiz conhece o procedimento. Porque tem juiz que aplica o procedimento comum e Uhum. a gente fica naquela, É. bem, o intuito da ação de superendividamento qual que é? Ela é você chegar numa audiência com os credores e serem feitas propostas de acordo nessa audiência. Se forem aceitas algumas propostas com algumas determinadas instituições financeiras, elas saem do polo passivo da ação, ou seja, deixam de participar do processo Uhum. e o processo corre com aquelas outras instituições que não fizeram o acordo. Então, o objetivo é esse. Como é que você entra com uma petição inicial, que é o primeiro documento que nós colocamos no processo, com todo o relatório das dívidas, com a planilha bem especificada, instruindo lá o juiz, dizendo que realmente a pessoa está superendividada. Eu sempre falo isso, o advogado é o primeiro juiz do processo. A Dani também Verdade. fala isso sempre. Então, o que a gente está vendo ali é porque a gente já sabe que a pessoa está superendividada. Então, a gente coloca tudo ali da melhor forma possível, mais mastigada para o juiz conseguir entender. E aí, chegando nessa audiência, esperamos que tenham propostas razoáveis. Só que muitas vezes o procedimento não é dessa forma, já tem os Não é. bancos oferecendo contestações e criando uma litigiosidade desnecessária no processo. Eu sei que a gente está falando aqui para superendividados, para advogados, mas pode ser que tenha membros do Poder Judiciário também assistindo. E esse procedimento é super importante que conheçam. Não adianta você chegar numa audiência de conciliação sem propostas razoáveis. Esse não é o intuito da lei. O legislador não criou a lei do superendividamento para isso. Então, o que eu considero que, se o juiz ainda ele não tem, claro, nós vamos colocar toda a documentação necessária
A gente tem a lista de documentos muito bem elaborada, com base no todo o nosso histórico que a gente tem. A gente tem lá os comprovantes lá de imposto de renda, trazemos se for servidor federal, os contra-cheques, se for do INSS, pensionista ou aposentado, toda aquela documentação necessária, tudo para provar aquele registrato lá do Bacen. Então, a gente já conhece bem essa documentação. Então, se chega a um ponto de o juiz entender que com base naquela documentação, ele ainda não formou o conhecimento necessário para poder ter um julgamento concreto, e isso, lógico, depois da audiência, por que não o juiz já chamar uma perícia? Já trazer um perito para o processo? Porque quem ganha? O judiciário ganha também com isso. O judiciário vai ganhar porque os bancos vão ter que arcar com aquela perícia. E o autor, mais uma vez, por que comemorar a gratuidade de justiça? Porque o autor do processo não vai pagar o perito. Exatamente. Dá lá de ficar isento, né? Exatamente. Assim, São Paulo tá com muita dificuldade de conceder gratuidade de justiça, principalmente superendividamento. Sim. Aí eu tenho muitos clientes que são servidores públicos, né? E aí tem um cliente que ele é servidor do MP de São Paulo, Ministério Público de São Paulo. E chegou lá no aquele papo de corredor, e aí numa reunião comigo ele falou assim: então, parece que já é assim pacificado o Tribunal de Justiça de São Paulo a não vou dar gratuidade porque eu não quero esse número de processos. Por quê? Hoje nós temos 70% das famílias endividadas. Se você tem 70% das famílias endividadas e todo mundo que está endividado hoje procurar o judiciário para conseguir repactuar as dívidas, vai travar o judiciário. Não vai conseguir, vai ser muito trabalho. Então, eles tentam, de algumas maneiras, deixa eu não dar gratuidade, deixa eu falar que não é possível, deixa eu falar aqui que o mínimo existencial é R$ 600. E se tem R$ 600 na sua conta todo mês, você não está endividado. Então, tem coisas assim que se fala assim, gente, a cada decisão que a gente pega. Então, assim, você falou sobre comemorar gratuidade. Porque a gente que está do lado aqui, digamos, entre o judiciário e o nosso cliente, a gente quer levar o nosso cliente para uma vitória ou gerar um resultado para o nosso cliente. Quando a gente comemora as pequenas vitórias, então às vezes tem cliente meu que fala, nossa, que maravilha, a gente conseguiu gratuidade, conseguiu tutela, e a pessoa, poxa, mas não acontece nada no meu processo. Eu digo, oi? Tipo, como assim? Você conseguiu uma limitação de descontos e tudo. E aí também é muita questão do emocional, né? Porque lidar com o endividamento, a gente gera muita ansiedade e gera muito essa questão emocional também. Então você vê que a pessoa tá vibrando naquela. Ai, tá muito lá embaixo a energia da pessoa. Acho que ela não tem. Como ela não conhece ali o processo interno, quando a gente comemora a gratuidade, a gente está comemorando já prevendo que, poxa, se o magistrado primeiro já reconheceu uma gratuidade, isso já aponta um caminho que numa audiência, né? Quando a gente participa das audiências, a gente fica lá com 10 credores. A importância de fazer a instrução do processo de uma maneira bem detalhada e até assim, eu falei com o Thiago no caminho, olha, é importante quando a gente faz essa avaliação mostrar até, o cara tem desconto de pensão alimentícia, tem que botar ali para poder mostrar que se o banco, se está descontando 40% do contra-cheque dele, já sobra 60%, 30% de pensão alimentícia já sobra 30%. Se a gente for botar imposto de renda, 27%, a gente está falando de 3% que fica para ele. 3% de uma pessoa que paga pensão alimentícia. Então, até para o próprio banco entender, quem está do outro lado, assim, poxa, eu tenho que repactuar. Esse cara não vai conseguir pagar. Exatamente. É melhor ele pagar um pouco menos e continuar pagando, porque quando a gente mostra para ele assim, ó, a gente não está inventando. Ele está com 97% do contra-cheque comprometido. Não tem como pagar. Ele não vai conseguir. Isso e fora que a gente não está botando aqui aluguel, a gente não tá botando vestuário, alimentação, luz. Mas tanto que na petição inicial que a gente faz lá no escritório, é o que eu também ensino para os mentorados, 3 planilhas. Eu falo, são 3 planilhas de Excel. Você falou uma coisa muito certa, Thiago, que a ação é complexa. A ação é complexa, não é uma ação simples. Extremamente. Extremamente complexa. Então, assim, todo o nosso trabalho eu tô logo ali no início. Então, assim,
eu tenho todo tipo de seguidor, né, nas redes sociais. Então sempre vem um comentário do: "Ah, mas tem que pagar no final, só se conseguir êxito e tal". Aí, não, meu dedo coça pra responder lá a pessoa falando: "Ok, eu vou no nutricionista, se eu não emagrecer eu não pago, né". É. Só se tiver resultado, não faz sentido, eu tô pagando pelo acesso ao conhecimento que aquela pessoa tem, Uhum. ao tempo que aquela pessoa tá ali fazendo cálculo, né, analisando, traçando uma estratégia para ajudar a te tirar da dívida. E aí o que que a gente faz? A gente coloca uma planilha só dos credores, e aí a gente envia para o cliente antes de distribuir a ação para falar: "Tá faltando algum credor?". Nesse momento que o cliente fala assim: "Não, não devo isso tudo não". Assim, então, se você ainda tem que pagar 100 parcelas de 1.000 para o banco, adivinha quanto que o banco vai receber? É. Uhum. 100.000 seu. Então, às vezes, quando a pessoa olha ali e fala: "Nossa, como pode?". Então, assim, a gente já teve caso de servidor público, não em pessoa jurídica não, servidor público, devendo 2.000.000. É, Eles se surpreendem existe. muito também com o cartão de crédito, né, Thiago? Sim, Por não. exemplo, o cartão vem todo mês 7.000. Ele pensa que aquela dívida é 7.000. Só da parcela, É, daquela esqueceu fatura. que ele parcelou 12 vezes lá. Ai, gente. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui. A Dani falou em relação à questão do pagamento, né. Então, o pagamento, por mais que ele seja contínuo desde o início que a gente entra com a ação, não é impeditivo para você pensar que não tem condições de arcar com a ação de superendividamento. Então vale a pena você entrar em contato com o escritório de advocacia de sua preferência para você fazer aí a sua análise prévia e receber uma proposta de honorários desse escritório. A segunda coisa é que, eh eu estou percebendo como nós estamos conversando aqui, o impacto social que nós temos na sociedade. Nós somos a linha de frente aqui para receber Uhum. os clientes, para ver se realmente se a situação é de superendividamento e colocar isso para frente. E é um impacto social que precisa também ter a colaboração do judiciário, porque a Dani falou, bem, São Paulo é de uma forma. A gente tem, por exemplo, em Brasília, já o tribunal já está tão avançado que ele já está propondo lá um curso para pessoa Uhum. super endividada. Quando cai lá no Sejusc, que é um centro de conciliação, a pessoa já faz um curso, e aí tem um impacto aí muito importante, né, na educação Uhum. financeira da pessoa. Isso é um ponto também que nós, advogados, até isso nós estamos trabalhando também na educação Isso financeira, é. mas enfim, o nosso objetivo principal é livrar das dívidas. E nós estamos aqui num ambiente de descontração, sorrindo, né, e tratando isso de uma forma muito leve, mas a gente sabe que quem está aí por trás não consegue botar a cabeça no travesseiro para Uhum. dormir sem pensar no boleto de amanhã, sem pensar no prato de comida que vai comer amanhã, porque a situação é muito alarmante. Dani falou, são 70% de endividados no Brasil, então ela sempre Isso. ouço ela falando lá. Aliás, sigam ela nas redes sociais, Pois porque é. é muito interessante. Se eu sair daqui do meu escritório da rua e topar com alguém, essa pessoa está Eu falo endividada. isso, eu falo, se você tem 70% das famílias endividadas, significa que de 10 amigos, mais da metade de seus amigos estão endividados. Uhum. "Ah não, sou muito próspero, eu só moro num bairro Alphaville", que seja, e só tem pessoas abastadas. Ok, mas você é exceção. A gente tá falando que a regra é que, primeiro, a gente não tem, vamos começar lá com o banco. O banco não dá crédito responsável. O banco, melhor do que ninguém, deveria entender de cálculos e falar assim: "Então, não tem como eu te dar esse empréstimo, senão você vai ficar com comprometimento da sua renda. Uhum. Isso pode te afetar financeiramente. Uhum. Então vou ter que falar não para o seu bem". Você acha que o banco vai Não, fazer isso? Não vai não fazer. vai pedir: "Ó, me manda o seu contra-cheque para ver quanto tá Exatamente. descontando". Quer colocar o seu apartamento aqui como garantia, não? Põe Uhum. seu carro como garantia, Exato. porque tem um banco aí, esses bancos mais, né, não é grande assim, é um banco mais popular, Uhum. que estava fazendo tipo um consignado, só que em vez de ser consignado no contra-cheque, estava colocando como garantia. "Tem veículo?". "Tenho". Aí estava colocando como garantia. Aí entra em outro problema, gente. Tinha cliente procurando escritório, e aí a gente tem que lembrar que lei do superendividamento é uma lei que trouxe artigos para dentro do Código de Defesa do Consumidor e diz o seguinte: que eu posso reunir todos os meus contratos ali, dos credores, no único processo, né? Mas esses contratos têm que ser de relação de consumo que não tenham bem como garantia. Então, você faz um empréstimo pessoal e colocou o carro como garantia, ou um financiamento de veículo, um financiamento de imóvel, Não. a gente não vai poder repactuar. Uhum. Não vai.
Então isso também tem que ficar muito atento. Outra questão também, placa solar. Eu coloquei placa solar na minha casa e as placas são a garantia do pagamento, porque senão eles não buscam pressão na placa lá na sua casa. Então, você também não vai poder repactuar esse tipo de contrato. Então, muitas das vezes tem que saber qual a estratégia que vai ser usada na hora de também de ficar inadimplente. Então, tenho muito cuidado com isso. Então, falar, Essa técnica processual, até muito advogado, já até quando houve a concessão do governo para o FGTS, para poder fazer o consignado ali vinculando o FGTS, uhum, é você uma garantia. é uma garantia. E a técnica processual, assim, ó, usou a garantia, felizmente tem que jogar fora, tem que botar de lado, não dá para entrar Na na repactuação. Aí repactuação. você pode até, se for o caso, fazer uma ação revisional e Uhum. tudo. Porque, assim, até chegou, acho que semana passada, a doutora Iandra, que é a closer lá do escritório, ela estava perguntando: "Dani, ó, tô com aqui alguns casos que estão procurando a gente e tem o contrato é um contrato de empréstimo, mas a garantia é o FGTS. Então, se ficar inadimplente, Sim, o governo vai, governo não, o banco vai lançar a mão lá do FGTS". Eu falei: "Jesus do céu", porque, assim, a gente quer tirar as pessoas das dívidas, ajudar ali o máximo possível, e parece que o sistema joga contra a é. gente, porque inventam Cada É. coisa. cada É. sistema para endividar mais a população, que eu fico: "Oi?". Por isso que a gente estava falando aqui desde o início que nós comemoramos cada vitória. A gente comemorar lá uma gratuidade de justiça, por exemplo, a gente sabe que também, já fazendo um gancho com essa questão da execução, além do processo da ação de superintendimento, lá no escritório eu aprendi com a Dani, né, que nós temos que atuar também na execução. Nós Sim, oferecemos também isso dentro do pacote ali de sim. serviços, porque a pessoa pode ter seu bem penhorado, seu automóvel. Imagina, você é servidor público, você tem a necessidade de ir trabalhar de carro, você, por conta do seu superintendimento, ainda você vai ter o seu bem penhorado. Então, Uhum. o advogado, mais uma vez, a função social do advogado, nós atuamos em todas as pontas aí desse jogo. Então, é importante você saber disso, né? Que você vai poder ficar tranquilo que você tendo uma execução contra você, você vai estar assegurado pelos nossos escritórios, né, em relação a Uhum. isso, para poder agir também nessa execução, para travar a execução, pedir uma suspensão, ou então até o cancelamento da execução, dependendo da fase que tiver o processo. Isso foi muito bom. Semana passada, não sei se você viu nos stories, até compartilhei, a gente conseguiu a extinção de uma execução. E Legal. aí, por quê? Porque ele faltou na audiência conciliatória, e aí calhou de ser o mesmo juiz do superendividamento e Que legal. da execução. E aí ele extinguiu a execução, e aí ainda condenou, né, o credor a Honorários. honorários sucumbências. E era 10% do valor da causa, que era 111.000. Então, assim, R$ 11.000, eles vão ter que pagar o escritório, né, pagar o meu escritório, por a gente ter conseguido Uhum. derrubar ali a execução. Eu sempre falo que, e isso eu sempre ensino, né, que tem um superendividamento, já foi citado numa execução, faz uma petição informando, pede sobrestamento daquela execução e Uhum. informa que tem um superendividamento, que olha, eu já tenho a intenção de negociar, Uhum. tenho a boa-fé de pagar, né, porque todo mundo que ingressa com uma ação de repactuação, ele quer pagar. Uhum. Do Então assim, jeito que ele possa pagar sem aqueles juros abusivos que a exatamente. gente sabe que existe. Pagar de maneira justa. Às vezes o cliente chega para mim Ah. e fala assim: "Doutor, olha, não é porque eu não queira pagar não, tá". Eu falei: "Eu Uhum. sei que você quer pagar". Eles ficam com medo de É, eu achar que eles são caloteiros, sim. né. Às vezes aparecem uns haters lá também no TikTok, em vídeo meu, tipo: "Você quer isso?". A pessoa pergunta: "Tá ensinando a dar calote?". Eu fico: "Ai, senhor, dá paciência". Falei: "Gente, não é ensinar ninguém a dar calote, mas eu sempre falo isso, entre o meu cliente comer e pagar o banco, eu vou falar para ele comer. Eu Uhum. não vou falar para pagar o banco, o banco tá muito bem, obrigada", Uhum. entendeu. Então eu sempre falo, entre comer e pagar o banco, você vai comer, você vai se alimentar, você vai pagar suas contas básicas para você viver. Tem que pagar água, tem que pagar alimento, tem que pagar luz. O resto, a gente negocia, a gente começa a traçar ali uma estratégia. Então, às vezes, as pessoas esquecem que, muitas das vezes, não é só ação de repactuação. Tem cliente nosso, Tiago, fiz uma reunião com o Uhum. cliente, a gente já tinha a gente, no decorrer do processo,
O processo foi improcedente, só que a gente conseguiu negociar com os credores. E um desses acordos reduziu em mais de R$ 100.000 a dívida dele. Ele, poxa, não deu certo a repactuação. Aí eu, mas meu Deus, a gente conseguiu negociar com o credor, reduziu. Aí ele não conseguia enxergar. Aí eu comecei a apresentar os números, né? Aquela prestação de contas. Eu, olha só, esse credor aqui, olha, a gente conseguiu negociar, foi, acho que usou 90 e poucos mil de desconto. Com esse outro aqui, mas não sei, aí deu uns 100 e pouquinho, né? Aí eu falei assim, imagina só, quando a gente está falando de 100 mil de desconto, imagina que você deixou de desembolsar 100 mil, 100 mil. Imagina um Pix agora de 100 mil na sua conta. Imaginou? Sentiu esse Pix de 100 mil? É isso aí que a gente fez você economizar. E eu até falo muito assim, quando a gente está fechando com o cliente, aí, né, tem a parte da negociação, a parte que ele não quer, ele, poxa, estou super endividado, vou entrar em Uma nova dívida. nova dívida. Aí eu gosto muito de pegar assim, vamos calcular quanto que você está devendo? 500 mil, 1 milhão? Quanto que isso representa? Quanto que o nosso trabalho representa dentro do tamanho da sua dívida? Às vezes não chega nem a 1%. Exatamente. Né? E aí, quando a gente consegue, com um credor, economizar 100, 200 mil, o valor que ele investiu no trabalho, o retorno que ele está tendo é muito superior. É Ainda verdade. tem 10 credores, mas um ele conseguiu, É verdade. né? Ele conseguiu tirar os juros, e isso na própria audiência ali, né? Na audiência de conciliação, a gente consegue mostrar ali para, olha, o credor, ele vai pagar, né? Ele quer pagar, só que ele consegue pagar dentro desses termos aqui. E a gente vai fazendo ali a redução e tal, vai fazendo os cálculos para poder chegar. Então, assim, é interessante mostrar para o cliente o seguinte, olha, a gente não está aqui também para te prometer que tudo vai dar certo. Um ou outro não vai conseguir, exatamente. mas tem que olhar também ali o percentual que ele está tirando. Isso E olha que interessante, gente. Nós estamos aqui diante de um relato aqui da Dani, que ela disse que ela mesmo com a ação improcedente de superendividamento conseguiu a negociação com os bancos. Ou seja, o que o judiciário não garantiu foi feito extrajudicialmente. Olha a importância da advocacia para resolver esses pontos. A gente sabe que tem muito advogado que está assistindo também o podcast. E você, por exemplo, às vezes você não se dá conta de coisas que é possível fazer para o seu cliente. Então, a ação de repactuação ela tem importância tão grande que ela está ainda engatinhando, ao meu ver, a jurisprudência não está formada ainda, é uma ação recente, veio aí depois da pandemia. Então, o que nós estamos fazendo hoje, o que a Dani, esse exemplo que ela deu agora, é de suma importância, porque vai ter um impacto daqui para frente nesse tipo de negociação. Até para mim que foi interessante isso, porque esse exemplo reduziu 100 mil a dívida de um cliente. Olha a importância disso. Então, eu já vou olhar com outros olhos quando eu tiver uma improcedência da ação. Sim. Então, assim, você advogado que está assistindo também, é possível você... Pulo do gato, tá? Eu não quero depender de sentença. Exato. É regra lá do escritório. Para todo mundo que trabalha no escritório. A gente não quer sentença procedente. A gente quer... Porque eu fico na mão do juiz. E eu detesto ficar na mão do juiz. Eu quero gerar resultado para o meu cliente sem precisar ter uma sentença ali que eu não sei se vai ser procedente ou improcedente, se a gente vai ganhar ou se a gente vai perder, né? Resumindo assim, né? Então, assim, eu tenho uma ação lá, uma das minhas primeiras ações de superendividamento, que a gente pediu a extinção do processo, porque eram 3 credores e a gente conseguiu fazer o acordo com os 3 credores. Então, perdeu o objeto. E eu adorei. Então, assim, o que a gente faz muito lá no escritório? Eu faço metas para a equipe. Essas metas têm bônus, né? Principalmente quando eu quero dar um gás em alguns setores. Então, às vezes, assim, julho, agosto e setembro foi meta de acordo. Foi meta de acordo mesmo. Então, o que acontece? Era a gente ligando para os credores. Ele fala, mas como é que você liga para o credor? Gente, o credor, ele vai apresentar a contestação dele ou os atos constitutivos dele no processo. É só você ver qual é o escritório, gente. Não, essa semana mesmo eu falei com... Que tá... Eu falei com... Essa semana a cliente ligou pra gente, eu falei assim, olha,
estão me oferecendo aqui. Não, peraí que eu vou falar agora com ele aqui. Uhum. Vamos fazer uma contraproposta, vamos Você vê, a negociar. decisão muitas vezes não está na mão do juiz, está entre advogados, porque nós conversamos com o advogado do banco. Então, um Exatamente. advogado particular conversando com um advogado particular pode E às resolver vezes seu entende mais que o juiz que está julgando. O juiz ele vai ter que levantar um perito. Olha que interessante, né? Não, Isso o é. advogado. Não, mas assim, sem nenhuma modéstia, 90% dos processos, tirando até superendividamento, colocando tudo, o advogado, quase, na maior parte do tempo, entende mais que o magistrado. Com Ele se certeza. especializa, ele tá no dia a dia. Não foi você, Dani, que me disse uma vez que terminou uma audiência, aí a juíza parou Foi. para te perguntar. Foi. Foi uma audiência de superendividamento. Foi, se não me engano, foi Campo Grande, regional de Campo Grande, aqui no Rio. E aí, assim, eu fui fazer essa audiência hoje, né? No ritmo que o escritório tá. Eu não faço mais as audiências, né? Praticamente eu não saio do escritório, só quando é imersão, que aí eu viajo, vou para alguma imersão nesse sentido. Então, hoje não é toda a minha equipe ali que faz as audiências. Se for em lugares distantes, a gente vai contratar um advogado audiencista. E só que a gente também mini aula para ele, ó, é isso aqui que vai acontecer, é isso, isso e isso. Credor faltou, vai pedir a aplicação da dica 104B, parágrafo segundo já tem o textinho. A gente já ensina ali o que vai acontecer na audiência, e ó, é isso aqui, e manda como consignar na ata, né? E aí, eu fui pra audiência, e eu tô vendo aqui que só tinha 3 audiências na pauta. Muito boa essa juíza, né? 3 audiências na pauta naquele dia. Aí ela falou assim: eu separei aqui só dos escritórios que tem das melhores iniciais que eu gostei. Assim, aí ela pegou e falou assim: você é desse escritório aqui, era minha logo azulzinha, né, na época. Você é desse escritório aqui? Eu gostei muito e tal, tal, tal. Eu falei, não, eu sou a Daniele Rodrigues. Você, nossa, parou disso pra ficar conversando comigo, tirando dúvida. E aí eu gostei, né? E aí ela falou, você tem sentença? E aí eu já pensando, não, meu Deus, essa mulher vai copiar a sentença de outro. E tava muito no início. Eu falei, olha, eu tenho sentença usando a tese do superendividamento, sentenças já antigas, mas é para limitação de desconto, porque eu já vinha usando esse tipo de tese, né? Aí ela, não, mas com a lei, porque era 2021, né, que saiu a lei do superendividamento, então não tinha ninguém, nem os juízes, eles estavam assim procurando, né? E a gente começou a conversar, trocar ideia, ela foi muito bom, gostei bastante. Até esse ponto, a lei quando sai em 2021, que eu acredito que ali a lei, o legislador pensou muito na questão da pandemia, que gerou uma dívida em massa. Já tinha esse projeto de lei há anos. Isso impulsionou. Eu A participava pandemia das pesquisas na impulsionou. FGV, Impulsionou. sobre a questão do superendividamento, já vinha há muitos anos. Já se falava disso, já. E aí, assim, o que eu falo A assim, pandemia, sim, ela acho que foi o divisor de águas pra falar assim, Foi. gente, Não, pelo amor de Deus, temos que fazer. temos que ser aprovada essa lei Tem aqui. que ser aprovado. E aí, o pessoal que chega assim, e tem vergonha de procurar. Assim, poxa, eu tô super endividado. Tem pessoas que têm aquela questão do nome. Poxa, eu vou me expor. Principalmente se é funcionário de tribunal, vou falar, funcionário de tribunal não quer, não sei por que na cabeça deles, eles acham que todo mundo pesquisa o CPF deles. Ok. Funcionário de tribunal e cargo alto escalão. Eles têm muita vergonha de estar devendo. Sim. Porque qual é a vergonha que eles têm? Eu tenho estudo. Eu tenho doutorado, mestrado. Como que eu cheguei nessa situação? Só que as pessoas não entendem uma questão que é muito importante. A educação financeira, ela tá mais ligada ao emocional do que com conhecimento técnico que você tenha. Até a pessoa que tenha mais conhecimento, totalmente preparada, é um contador do tribunal, sei lá, pessoa assim, totalmente preparada. Acontecer um divórcio no meio do caminho. Nossa, que bom. Entende? Você atua na família também, né? Sim. Coragem. Coragem. Mas é o que a gente pega todo dia. A pessoa totalmente equilibrada financeiramente. Totalmente. Não foi um problema com o emocional dela, ou um problema que ela se empolgou, não. Aconteceu um divórcio. O filho ficou doente, tem que pagar uma cirurgia de 100 mil reais. Como que ele consegue esse dinheiro? Tem que pegar empréstimo. Não tem outro jeito. Ele se divorciou, vai ficar com o apartamento?
ele tem que fazer um empréstimo para conseguir o dinheiro. Pra fazer lá a separação de bens, A né. separação Aí de eu bens. vou indenizar, digamos assim, ó, vou ficar com o É, apartamento, mas vou isso. pagar metade aqui. Para poder a coisa fluir melhor, assim, ó, eu Uhum. tenho apartamento, você vai ficar com o carro, eu vou ficar com o apartamento, mas a diferença eu vou te pagar. E o que que ele faz? Servidor público, faz um empréstimo consignado, consegue lá os 500.000, 1.000.000, paga para a pessoa ali no divórcio. Uhum. Lembrando que no divórcio também tem pensão alimentícia. Então, o cara, ele viveu 30 anos equilibrado financeiramente. De repente, um divórcio, uma pandemia, já era. Acabou com a vida dele financeira, Caramba. E né? quando eu comecei a fazer esse tipo de ação, nós vemos várias objeções que eu nunca imaginava ter. Por exemplo, a pessoa tem vergonha de ir no escritório, de comparecer já presencialmente. Bem, gente, hoje a gente tem internet, tecnologia, agenda uma reunião online muito fácil, muito rápido. Vergonha de comparecer na audiência. Uhum. Também. Gente, a audiência geralmente não é perante o juiz, você não vai ser perguntado pelos motivos pelos quais você chegou na situação de superendividamento. Não vai ter essa pergunta. Geralmente é um conciliador que vai estar Uhum. ali só querendo realmente cumprir o objetivo da lei, fazer a conciliação. Então, não há por que ter vergonha de nada. Não é porque você tem um cargo alto, como a Dani disse. Tem muito contador que já chega com a planilha pronta já pra gente. Nossa, isso é. Quando eu olho aquilo, eu falei, bem, ele já passou por um outro escritório, alguém já fez uma Uhum. planilha pra ele, mas não, ele tem todo o controle da dívida da vida. Não, teve um cliente que eu falei assim: "Como esse cliente tá endividado?" Porque ele Uhum. tinha um controle tão rigoroso na Sim, planilha, ele é, sabia exatamente mas esse, assim, exceção, tá? A sim. maioria não sabe É, a sabe nem pra É, onde tá indo o dinheiro. verdade, verdade, verdade. Mas quando chega com um cliente desse que, tipo, tá com aquela planilha bonita, eu fico: "Gente, mas como é que essa pessoa se Sim. endividou? Tem um controle melhor do que eu aqui no É. nas Mas finanças." volto a dizer, não tenha vergonha nenhuma, que nós sabemos, nós recebemos, atendemos clientes todos os dias. Por mais que você tenha já tudo bem elaborado, é muito melhor também, não vai deixa de lado essa questão de vergonha. Muito melhor que a gente tenha toda a documentação e todo o detalhamento, porque muitas vezes a gente também fica em dúvida, Uhum. a origem daquela dívida, se veio de um refinanciamento anterior, por que que ela chegou naquele ponto. Tem muitos juízes que pedem muitas vezes o histórico dos contratos, que aí gera mais trabalho pra gente. Se você tiver o histórico completo, meu amigo, minha amiga, você tá de tá feito parabéns. se cair Uhum. num juiz, numa vara que seja um juiz implicante. Mas, enfim, volto a dizer, não tenha vergonha de nada em relação a isso. O juiz ele nunca vai querer saber, por que que você se endividou? Qual foi a origem da dívida? Nunca vai ter Uhum. isso, né? Até Uhum, porque a gente, como advogado, a gente já vai levar isso. Aham. A gente já tá levando isso pro juiz, porque uma das coisas que a gente faz é esse trabalho investigativo, né. Então, Uhum. assim, eh, essa dívida ela foi refinanciada, qual foi a origem, por que que você pegou e tal. Então, às vezes, na parte da entrevista, a gente já vai pegando esse tipo uhum, de informação uhum, do cliente, né. E às vezes, muitas das vezes, a gente também vê ali que deixa o cliente mais constrangido, né, ou: "Ai, tô com vergonha. Ai, mas tem que distribuir mesmo a ação. É. Ai, pode pedir segredo de justiça." Então, lá no escritório hoje, por uhum, conta desse golpe do falso advogado, Uhum. uhum, que por sinal só abrir um parêntese, gente, hoje você consegue com inteligência artificial fingir, assim, abrir: "Ah, eu vou fazer uma reunião por vídeo pra você ver que sou eu, que sou a Dani." Não é. Verdade. Muda a voz, muda muda. o vídeo e Sim. faz assim, ó, mexeu a cabeça pra cá, faz direitinho. Eu fico: "Caramba, agora alguém tem que vender uma IA, É. tipo, de você passa nessa IA pra saber revelar o que que tá ali por trás." Então, assim, uma das coisas que eu já fiz e a gente tem muito lá em casa, meu pai ele foi policial militar, né, aqui no Rio, era servidor público, né, endividado. Foi um dos primeiros aí, meu primeiro processo foi contra banco, né, e o primeiro cliente foi meu pai. E aí o que aconteceu? Meu pai ele foi P2, que é serviço reservado, né, da polícia militar, e meu pai sempre foi muito certinho, e ele sempre foi muito cucado com tudo, então a gente sempre tinha uma senha entre a gente. É, Se ligarem pra cá, falaram que sequestraram vocês ou algo do tipo, tem que falar a senha. legal. E isso a gente cresceu com isso, mesmo a senha desde quando eu era criança, não estava anotado em lugar nenhum, né, então não tem nem como hackear, mas a gente tem isso, e entre eu, minha mãe, meu irmão, a família. Então, o que que a gente fez agora, lá no escritório? Eu tô falando que eu sempre lanço meta, né, Uhum, a nossa meta desse mês, gerar
300 senhas. 300 senhas. Isso. A gente tá chamando um por um cliente nosso para esse mês. 300 esse mês, depois 300, 300 até a Aham. gente conseguir passar a senha para todos os nossos clientes. Então, o nosso cliente a gente chama, a gente fala: "Olha, já conseguem", e isso aconteceu comigo, tá, eles já conseguem ligar para os nossos clientes com o Sim. número do escritório. Isso que é o problema, porque a Por orientação lá que a gente dá, assim, ó, é sempre nesse número aqui do escritório, Exatamente. Só que né. pelo papo, o meu cliente desconfiou, e aí falaram assim, ó, ligou do número do escritório, então já Uhum. estava salvo no celular dele, falou: "A Daniele Rodrigues advogado está ligando, vou atender". "Ah, aqui é fulano", inventaram um nome qualquer, que ele já ficou achando estranho, porque era alguém que ele nunca Uhum. viu, porque normalmente eu mostro equipe lá no meus stories, e falou: "Ó, um outro número vai falar com você, que é para fazer um acordo e tal, Uhum. com o banco". E aí um número chamou, como se fosse um outro advogado, 011 desse lá da vida, e pediu para ele o extrato bancário dele. Ele mandou o extrato. E aí mas ele ficou com aquela pulga atrás da orelha. Aham. Tem uma coisa errada, não me pedem isso, de outro número e tal. Aí ele mandou mensagem pra gente, ele printou: "Olha aqui, eu recebi a ligação, esse número é de vocês e tal". Uhum. A gente falou: "Olha, é golpe, não é". E aí eu fiz até um stories falando que tem é uma plataforma online que eles conseguem exemplo, eu quero imitar o número do teu escritório. Aí eu coloco lá nessa plataforma, consigo gerar uma ligação, Caramba. só que parece estar falando contigo. É o golpe da falsa central telefônica, o que eles Uhum. fazem, Sim. né, eu tem muito processo desse do banco que fica no Brasil, que é aquele É. 4004, tal, tal, Aham. tal, esse número aí, esse número É. fez a festa. Eles realmente eles faziam o certo é se desligar e ligar para o escritório, porque eles não conseguem fazer esse desvio, né. Uhum. Enfim, aí eu vi isso, alertei sobre isso e lancei meta para minha equipe que é: "Vamos gerar senha para todo mundo". Então a gente está fazendo senhas aleatórias e aí já ó, se qualquer coisa de dinheiro, é Uhum. algo do tipo, a gente tá pedindo, alguém mandou uma mensagem de outro lugar, falar: "Ok, se é Daniele Rodrigues, qual é a senha?". E aí tá salvo no Eu nosso já sistema, junto com o Uhum. cadastro do nosso cliente, Sim. senha do cliente é tal. Eu já falo para os nossos: "Ó, se pediu dinheiro com muita urgência para agora, você não vai perder ou não vai ganhar, já não faz. Tem que Não fa Porque desconfiar na imagina, hora". olha só, "Ai, tem uma indenização de 100.000 pra ganhar, você tem que pagar 2.000". Querido, se tem e até amanhã, É. você acha mesmo que o teu escritório ia ficar? Eu tiro do meu bolso, vou pagar os Com 2.000 e depois eu certeza. falo: "Olha, É. já recebemos, tá aqui, tal, É. tal, tal, tive que pagar tal coisa", Sim. e pronto. Pelo amor de Deus. Então, às vezes, é o gatilho da ganância, é um gatilho mental que eles Sim. usam muito. O banco usa isso demais, que é o gatilho da ganância, né. E aí, essa questão da senha. Então, assim, é sugestão para os Não, escritórios, isso é todos já ótimo. estão Sim. muitos escritórios grandes já estão fazendo isso, porque é muito fácil. Você grava vídeo também na internet, Thiago também produz vídeo na internet. Pra gente que produz conteúdo é muito mais fácil, porque ele É. só precisa de 3 segundos da chei Sim. do nosso vídeo. Sim. E aí eles vão fazer, assim, uma devastação. Então tem que ficar muito atento. É. Vai pagar o seu advogado, vai estar lá o CNPJ com o nomezinho lá, André, Tiago, vai estar o meu CNPJ, vai estar lá Daniele Rodrigues Advogados Associados, pronto, acabou. Uhum. E aí, é ali que vai estar. Aí você vai lá e tá escrito: "Ah, quem vai receber o Pix? Zé das Couves". É. Não, mas sabe o que que acon Você não não, mas sabe o percebe que 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 tem alguma coisa aconteceu com errada? infelizmente um cliente meu caiu, e o que que eles estavam fazendo? Eles, estavam abrindo uma conta em uma instituição lá de Minas Gerais, um banco, e como se fosse um banco de pagamentos, Uhum. né, esses bancos famosos que fazem, conta de pagamento. Eles abriram uma conta com esse cliente, com o nome dele, com o CPF dele, e ele fez o Pix para ele mesmo. Só que ele depois, né, que entendeu que caiu, né, já tinha me ligado, a gente tinha identificado, a gente foi ver, essa conta bancária foi aberta para ele e desvaziaram a conta. Ele fez um Pix Caramba. para ele mesmo. Aí o que que depois a gente foi descobrindo, foi investigando ali, o pessoal começou a para esses bancos, você tem que ter a identidade, facial. Eles estão pegando fotos da pessoa do WhatsApp, fazendo um cartaz ali de papelão, Uhum, eu vi botam ali isso. e fazem, e aí consegue abrir a conta, acessam processos que têm o documento de identificação, Uhum. mandam para essas instituições, abrem,
E aí a pessoa faz o Pix pra ela mesma, e depois dali some, né? Vai passar pra outro, pra terceiro. Mas Então, lembrando que tem responsabilidade do sim, com banco. certeza. Não, pô, É. já entramos. E aí já entra a equação. Qual é a conclusão que eu chego sobre isso? A gente tá falando, a Dani falou assim, os grandes escritórios já estão fazendo isso. Mas os grandes escritórios não têm o histórico de uma advogada, aqui, Dani, né, que passa essas informações pra gente, que tem uma advocacia artesanal, que trata o cliente individualmente, de uma forma com muita atenção, e tem esse histórico que ela traz aqui do pai dela, que é policial militar, que desde a infância já trabalha isso nela, e ela traz isso para poder coibir uma situação que ela nem deveria estar se preocupando, mas hoje em dia tem essas fraudes bancárias. Uhum. Então, você precisa, claro, um escritório também que tem, da Dani, tem, que a gente atua nessa ação, a gente já tem essa experiência de longa data, e não é um escritório grande também, que acho que. Não é. Acho que Não é Nelson Williams. não conseguiria Um escritório de explicar, massa. não conseguiria aplicar dessa forma. Eu vejo gerar 300 senhas por mês. É. É ali a nossa meta, né? A gente tem, eu sempre coloco ali uma meta, um aditivo, assim, para poder dar, às vezes, um gás no Sim, time, na equipe. sim. Então, uma das coisas que a gente tenta fazer lá no escritório, a gente tem esse setor só de negociação. Então, caiu alguém lá, chamou falando, aqui é do banco tal. Aí outro ponto também, que eu alinho também com toda a equipe, faço reunião de equipe toda segunda-feira, inicialmente, e eu falo, atenção com os golpes, porque eu já vi escritório de advocacia cair em golpe, achando que estava negociando e não estava negociando com o banco. Então, falou que é do banco que representa lá o banco vermelhinho. Aí a gente olha no processo. Uhum. Aí isso é procedimento do escritório. A gente vai olhar no processo, ver quem tá fazendo a contestação, qual é o escritório. A gente vai procurar o escritório lá no Google, a gente vai entrar no site oficial, pegar o número, ligar para eles e falar: ó, o número tal, 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 o e-mail tal, 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 é de vocês? É sim, tal. Perfeito, a gente continua a Uhum. negociação. Então a gente tem muito cuidado referente a isso. Por quê? Pra gente não cair no golpe É. e gerar um prejuízo pro nosso cliente. Atenção, porque agora o golpista tá se passando por várias empresas, inclusive eles vão lá e eles conseguem até fazer clonagem do site colocando uma letra diferente. Uhum. Então isso a gente tem que ser muito cuidadoso. Então, assim, você falou da questão, meu pai, antes de ser policial militar, ainda foi militar, né. Uhum. Então eu cresci naquela casa que era não senhor, sim senhor, quero ir embora, né. Era isso. Então, uma das coisas que eu faço muito é a gente seguir procedimentos. Então eu sou muito chata em seguir procedimentos e desconfiar de tudo. Sim. E desconfiar de tudo. Dani, você é neurótica. Eu prefiro ser neurótica, a chata, a neurótica, realmente, mais que é uma neurose que eu tô protegendo ali cliente do escritório. Aham. Alguns clientes já caíram em golpe? Sim, já caíram em golpe. Se a gente colocar aí. É muito complicado, né? Quando a gente tem uma quantidade muito grande de processo distribuído, acaba que E quase que inevitável, né? Pelo menos a pessoa recebeu o contato do golpista. eu vou te contar sobre uma. É uma cliente que é mãe de uma conhecida minha, então ela tem meu número particular. Aí ela é uma senhora. Ela caiu no golpe da falsa central telefônica do banco, que fica no Brasil, né. A gente fez esse processo, a gente conseguiu êxito nesse processo, tudo. Mas falei: "Olha, calma que ainda tá em fase, o banco pode recorrer e tal". E mandei um áudio pra ela falando o seguinte: "Ó, dona fulana, o único número que tá falando contigo, você nem tá falando com o nosso número aqui do escritório, é esse meu número aqui, tal, 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 tal. Se alguém mandar mensagem pra você de outro número, com a minha foto, com o meu áudio, com a minha voz, com o meu vídeo falando que sou eu, não sou eu. Só fala comigo por esse número aqui". Aham. Eu tenho esse áudio, não demorou um mês. Mandaram mensagem de um outro número com a minha foto É. e ela acreditou. Não, isso é muito louco. Lá no escritório a gente usa uma ferramenta que ela simula a nossa voz. Então a gente teve uma época que a gente estava com uma quantidade de leads muito alta e a gente foi percebendo ali que o maior número de leads era à noite, quando a gente já não estava no escritório, e no final de semana. Aí, dentro dessa ferramenta, tem já
um dispositivo que você usa a sua própria voz para poder responder os clientes. Então, assim, você vê que a tecnologia está na mão. Já não tem nem pra É, onde correr, gente. se eu não me É o engano, é futuro. até a inteligência artificial chamada Elevans, né, que simula a voz. E aí você, com muito vídeo no YouTube, você pega ali uma quantidade, e até nessa inteligência artificial eles pedem assim, 40 minutos de conversação para poder ser a voz perfeita. Ou seja, quem tem muito conteúdo na internet, facilmente. E para quem não tem muito conteúdo, advogado que não tem nem Instagram, o que, que eles estão fazendo agora? Eles ligam, e aí já viu aquele telefone que você fala, alô, alô, E ninguém não, e ninguém responde? responde, você tá só gravando sua voz. Ele tá mandando, tá fazendo várias vezes a mesma ligação para você tá falando várias vezes alô, vai chegar uma hora que ele vai conseguir ter Gente, pode isso. quantidade suficiente de áudio. Não, pra você ver o que acontece. O bom, uma das coisas, quando eu migrei aqui pro iPhone, é que tem uma opção de que se a pessoa não tá na minha lista Ah, de eu fiz isso contato, também. não Eu chama, fiz vai isso. direto pra caixa postal. Fiz isso. Então, assim, primeiro, isso é libertador, Uhum, porque é uhum. muita propaganda. Às vezes você fala assim, gente do céu, será que eu tô devendo alguém? Não tô sabendo aqui. Mas é da própria operadora oferecendo internet, é isso e aquilo. Eu falei, gente, imagina, você vai ficar. Uhum, Vou puxar aqui, deve ter umas 15 ligações. Que uhum. já vai direto pra caixa postal. Imagina, se eu tô aqui gravando aqui com vocês e toda hora toca o telefone. Você não trabalha, né? Você não faz É, mais nada, a não sei ficar atendendo aqui o povo. É. Bem, Então, isso já não vai ter minha voz, mas vai ter vídeo no YouTube. é. Vai Ah, pegar bastante vídeo meu. pois é. então, para vocês verem como é que funciona, desde o início do processo. Em resumo aqui do nosso podcast até agora, que a gente está ouvindo, desde o início do processo. Nós comemoramos as vitórias, Uhum. as pequenas vitórias, uma gratuidade de justiça. A gente atua para a pessoa não ficar vulnerável a essas Sim, fraudes, né? Desde o isso. início também. Toda a parte toda de atendimento, de suporte, toda a tecnologia necessária para o cliente ter um atendimento rápido, porque é uma ação que tem um emocional muito grande, as Muito. pessoas inclusive nós estávamos conversando sobre essa questão dos jogos de azar, né, As bets, eletrônicos, né? as bets. É. Nós temos recebido muitos clientes, até no último sábado, acho que teve a nossa conversa, nós Uhum. conversamos sobre isso. Tem uma doença chamada ludopatia, né, que foi isso eu tomei ciência através de clientes que dizem que têm esse diagnóstico, né, que são viciados lá nas bets e tudo. E aí, quando você vai ver as instituições financeiras, a gente não pode falar o nome, né? E não preciso nem falar, porque não são conhecidas. Eles estão por trás também, Uhum. são instituições que a gente nem sabe, que nunca vi em processo. Então tem toda uma mecânica ali por trás para a pessoa, além de ter o vício, né, ficar com a recorrência naqueles gastos, tem as instituições que oferecem crédito, que a gente nem conhece quem são, e tornam a situação mais gravosa ainda. Então, Uhum. assim, Dentro da própria plataforma de jogo já tem como se fosse um hiperlink para a pessoa conseguir mais dinheiro para poder apostar. Já dá Imagina, um crédito. olha só, você, né, tem um algoritmo por trás ali. Você, para poder Uhum. viciar a pessoa, para a pessoa ter uma sensação de ganho e uhum. depois ir se endividando. Dentro do própria plataforma tem um hiperlink, ó, acabou seu dinheiro? Faz aqui um empréstimozinho, Faça aqui um consignado faça o e consignado. aposte mais. É. Não, gente, eu acho isso, assim, desumano, Uhum. porque quando eu comecei a ver, bet a impressão que me dá, tá, é que eu dormi alguns anos e que agora quando eu acordei, tinha bet escrito em tudo quanto é Tudo que é lugar. lugar. Você vê na TV aberta, você vê em patrocínio de esporte. Influência, né? Eu falei assim: "Ué, mas não era proibido?" Né, imagina o pessoal daqui do Rio, do Jogo do Bicho, deve estar falando: "Ué, olha aí as bets". Pois é. E eu fiquei pensando nisso, falei: "Ué, não era proibido?" Sempre, né, sempre se falou Uhum. que, a gente não tem cassino, a gente não tem N coisas aqui, por conta de que era proibido apostar. Agora você tem apostas que são online, aí é uma crítica minha mesmo que eu faço, porque assim,
Quando a gente fala em Las Vegas, a gente tá falando de uma cidade que tem gente que viaja pra lá pra se divertir, passear e nem aposta. Uhum. Sim. Nem aposta, tá lá porque é uma grande cidade hoje pra entretenimento. Uhum. Inclusive, tem shows, assim, que são residência, né, que chama. Aham. A Adele vai ficar lá o ano todo, então você pode ir pra lá, você vai conseguir ingresso, vai conseguir assistir aquele artista. E, ou seja, você gera ali emprego, você tem toda a estrutura. Quando a gente fala, tipo, de cassino, você vai ter que construir, você vai ter que. Aí, normalmente tem hotelaria, Uhum. aí você vai empregar. Você vê para onde está indo, digamos, o dinheiro. É. Plataforma online, isso não existe. Então, E nem fica aqui no Brasil. exatamente. Aí a gente vai pegar num ponto aqui que você fala: Oi? Então não fica no Brasil. Você não sabe nem para onde está indo aquele dinheiro. Né, e o pessoal tá lá nessas coisinhas assim, né, tigrinho, sei lá o nome dos outros que tem, eu vou falar esse é o único que é mais famoso, né. E a gente não tem noção que isso tá endividando cada vez mais as famílias. As pessoas apostam porque acham na cabeça delas que elas vão conseguir resolver a situação financeira delas. Elas não entenderam como é que funciona uma estrutura de pirâmide. Uhum. Pra eu dar golpe, gente, eu preciso validar o golpe. Uhum. Então, algumas pessoas vão chegar e vão falar: "Nossa, olha aqui, eu joguei nessa plataforma e, sei lá, Dani Bet, e ganhei", porque é assim que funciona. Tipo, e aí eu vejo que parece que só vai mudando um pouco e é ciclo, daqui a pouco voltam alguns. Então, assim, como eu já advogo contra banco há 18 anos, tem golpe que volta. Um golpe que sumiu é o do consórcio de imóvel. Já viu Já, esse? já Que ouvi, já. tinha Como é que é, Dani? Conversa. você En paga uma imobiliária, supostamente uma imobiliária, que vai fazer um consórcio para você ter um imóvel, uma carta de crédito para o imóvel. Mas vai ser o seguinte, você vai escolher o imóvel, aí você procura no seu bairro, escolhe o imóvel, e a gente vai lá e vai pagar para você. E aí você continua pagando lá as prestações do consórcio. Enfim, nunca que vai pagar para você, e quando você continua pagando as prestações do consórcio, daqui a pouco some, né, a empresa que está administrando o consórcio, que é uma empresa, não é banco, nada disso. Tipo, um consórcio também de carro, também já tive um cliente, o boleto ele era gerado por uma dessas contas que essa empresa abriu na Caixa Econômica. Aí o meu cliente olhava e falava assim: "Não, pô, mas olha aqui, olha, é a Caixa Econômica". É. Não. E não era, ele Não não era. conseguia entender que não, é só uma empresa que abriu uma conta na Caixa Econômica, tá gerando boleto através lá da conta que tem na Caixa, então Sim. vai vir lá qual é o banco que tá intermediando. Então a pessoa olhava aquilo ali e caía. Aí também tinha um outro golpe também, que é o golpe do mútuo. Esse aí, nossa, como tinha cliente com relação a Você falou isso. desse golpe aí, e eu lembrei de um que é aquele que geralmente a pessoa faz uma viagem, por exemplo, para Porto de Galinhas e tudo, aí passa alguém na rua oferecendo um jantar. Esse jantar tem bebidas, Quase que eu ganhei nesse golpe. a pessoa vai lá e Não, nunca contrata aquilo, ofereceram. e a mesma coisa, a empresa, de um tempo depois não existe mais, e a pessoa nunca consegue aquele dinheiro de volta. Então, pra gente ver como é que É. essa questão do endividamento é emocional, a pessoa vai sendo muitas vezes levada por um terceiro para chegar naquele Manipulada, ponto, né? manipulada, Manipulada. e aí faz a contratação ali de forma totalmente emocional, porque tá no clima ali, enfim, Eu tive até, a gente tem uma cliente lá recente que ela foi para um resort e lá no resort, ela estava lá na piscina com a família, daqui a pouco chegou uma pessoa lá do resort oferecendo uma unidade. Só você e mais 500 pessoas, É. dono de uma suíte aqui. Só, lógico que isso não é passado nos detalhes, na minúcia, e acabou caindo, né? E depois, quando ela vê, eu tá com uma dívida aqui de quase 1 milhão. ó, a Dani falou que quase caiu no golpe mesmo Foi. sendo advogada. Mesmo sendo advogada. Foi, Guardem isso. foi um estilo desse. Há 19 anos advogada. Ó, eu vou te falar, Thiago, a primeira vez que eu caí no golpe foi no meu primeiro dia de aula na faculdade de Direito. Acho que esse eu nunca contei. Antigamente o golpe era o golpe da assinatura de revista. Ah, sim, eu lembro. Aí eu cheguei e o rapaz falou assim: "Você tem cartão bandeira Visa?" Aí eu, boba, né, 18 anos: "Tenho sim". Aí ele: "Ah, então, se você tem, você vai ganhar umas revistas grátis". Aí eu falei assim:
Mas de graça? É, não vou pagar nada por isso? Não, me empresta aqui o seu cartão. Tem que rir, gente. Aí, Aí o ele, pessoal me deixava fazer empresta aqui, exatamente, me empresta aqui o seu cartão, que eu só preciso pegar o número dele, e aí você vai receber as revistas de graça. Aí eu, cara, que maravilha. Só que antigamente tinha. Lembra que tinha uma maquininha que você fazia assim? Sim. Não era máquina digital, era uma máquina que você passava alguma coisa que pegava a cópia do teu cartão, como se fosse um. Tá, eu Qual lembro, é o nome daquilo? Como se fosse um Ai, um carbono. um Um carbono. carbono. Aí ele passou ali assim, me deu. Aí eu fiquei olhando, eu falando assim. Ah, mas que estranho, né, na verdade estava fazendo uma assinatura, tá, era até acho que não tem mais, Editora Abril, acho que não existe mais, e foi nisso, né. Então, aí eu fui, na época quando nossa gente, quando comecei a faculdade, foi 2002. E em 2002, ainda estava em vigor o Código Civil antigo. Então, mesmo eu com 18 anos, eu era menor de 21, e quando eu fui ingressar com a ação, Não podia. eu não podia. Minha mãe teve que assinar por mim. E eu não querendo contar pro meu pai que eu ganhei num golpe, sabe? As revistas chegando lá em casa. Eu, não, a faculdade que tá dando. A revista chegando lá em casa. Aí minha mãe foi comigo. E eu lembro que o advogado lá era tipo uma dessas conciliações que eram feitas tipo dessas de faculdade, né, que era aquelas escritórios modelos. Aí quando eu fui procurar lá, aí era um advogado, e ele sendo, né, ele super debochando de mim. "É, doutora, estudante de direito", eu falei: "Mas foi no primeiro dia de aula, eu ainda não estava com essa Não tinha aí não estava ali, você estava ainda aquela deslumbrada, faculdade, que legal e tal". Então, lembrando que muitas das vezes é a emoção mesmo que vai te levar a se endividar, né. Então, às vezes, emoção porque eu tô feliz, emoção porque eu não tô prestando atenção naquilo que está sendo feito ali, contratado. Lógico que hoje, se eu tô falando de 18 anos de formada, ok, 18 anos de formada, mas colocando 5 de advogado de graduação, então a gente tá falando aí 2022, a gente já tá 2025, 23 anos atrás. Exato. Então, há 23 anos atrás, você não tinha a malícia que a gente tem hoje, né, que a gente desconfia de tudo. A pessoa até se para uma pessoa no sinal, você quer ajudar, você fala: não vou abrir esse vidro não, que não vou ser boba". Infelizmente, é a realidade. Para quem mora, assim, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, grandes cidades, a gente já fica meio que: "Uhum, sei". Então, naquela época, 23 anos atrás, eu não tinha essa experiência, né, gente, que eu tenho hoje. Mas sim, já caí em golpe. E aí, você já caiu em algum golpe? Não, porque eu não vou ser a única que vou me expor aqui. Eu quase caí num como esse. Foi um jantar que fizeram num hotel ali em Copacabana e prometeram, sim. prometeram alguma premiação que eu não lembro o que que era e tudo. Mas enfim, me ofereceram bebida também, só que eu não bebo. Aí quase eu caí, porque eu cheguei às vias de fato ali quase, né, mas não cheguei a assinar nada e desconfiei. Eu falei assim: "Espera aí, eu vou no banheiro, vou procurar no Reclame Aqui". E já Uhum. tinha na época esse Reclame Aqui, já era bem famoso. Aí eu procurei e identifiquei como era o golpe, né, de acordo com a empresa que estava ali me oferecendo o produto. Eu falei assim: "Opa, vou sair daqui Aí você: "Gente, rapidinho". mas é o modus operandi todinho". Já tô passando por isso ao vivo aqui. Eu já quase caí num golpe, mas eu fui impedido pela falta de dinheiro que eu tinha na época. Se eu tivesse dinheiro, certamente cairia. Eu quase Sério? caí naquela não sei se é um golpe, mas é aquelas de pirâmide, né, que você tinha que comprar produto, e aí você tinha que arrumar mais 3 pessoas para comprar Sim. produto, e aí, enfim, me levaram para uma reunião, e o cara lá da palestra falou que tinha barco, que tinha avião. Ele começou há 3 meses atrás, Você já achou e ele teve muito que bom. teve que investir apenas na época, eu acho que era R$ 1.200, mas naquela época era muito dinheiro isso, muito dinheiro. Aí se você em 3 meses não conseguir o avião, a culpa é sua. É, a culpa é minha. A culpa é sua, não é Eu não é dele. eu na época, poxa, eu acho que eu tinha uns 18 anos. Esse produto eu sei, que eu tomei muito shake desse produto. Você ajudou muito essa pessoa a comprar o barco e o avião. Exatamente, isso, substituir almoço pelo tinha isso, né, Ainda vai lá, mais vou tomar um shake na hora do almoço. Ainda mais garoto ali sem dinheiro no bolso, viu o cara falando que já tinha avião.
3 meses Aí atrás ele começou aí entra o gatilho mental da ganância. da ganância. Que aí você vê a pessoa Ganância. falando que tem e tal, aí você fala: "Faz isso que vai dar E, certo". olha, isso é tão poderoso que a pessoa, às vezes, ela olha ali no aplicativo da conta dela, ela vê, tem disponível aqui R$ 100.000 pra você. Às vezes a pessoa nem tá precisando. "Ah, mas tá aqui tão fácil, Tá né". aqui fácil, clique aqui, cai imediatamente na sua conta, É verdade. né? Essa facilidade de um clique aqui, É, eu E consegui ficar a com uma gente sabe dívida quando a de gente 100.000. cai nesse tipo de golpe, a gente tem muita vergonha de falar, como a Dani Uhum. teve vergonha de falar com o pai e tudo. Foi. Mas enfim, só deixando claro que o consignado, ele tem uma função essencial na sociedade. É um empréstimo que você está muitas vezes ali pegando para fortalecer o seu negócio, porque nós uhum, temos muitos clientes que se endividam na pessoa física por conta da pessoa jurídica. Uhum. O consignado é essencial, mas não da forma com que ele é praticado hoje em dia pelos bancos. Quando você não consegue pagar, a proposta de renegociação é parcelamento 3 vezes o valor da dívida, geralmente. Você É. sabe muito bem Sim, que sim. todo dia a gente recebe. E você que está ouvindo aí já deve ter ouvido uma proposta dessa. Eu sempre falo: "Não assine negociação, não assina", principalmente cartão de crédito. Uhum, Então, muitas vezes as pessoas não conseguem entender o seguinte: quando você assina um contrato de abertura de conta, primeiro, não tem falando quanto que você vai usar do cheque especial, uhum. não tem. Então não tem valor de dívida. Contrato de cartão de crédito também não tem valor da dívida. Normalmente vai começar o cartão de crédito 5.000, depois quando você vê já tá com um limite de 50.000, uhum. endividou, tá devendo 100.000 e isso não tem no contrato, então o banco não tem o título executivo. Aí o que Exato. ele precisa? Que você vá lá e assine O a contrato. confissão de dívida. Aham. Aí o gerente começa a te ligar, fala: "Não, vem aqui, não, vem aqui só para fazer uma negociação. Não, a parcela é baratinha, não precisa nem pagar, só vem aqui assinar". Sabe o que que é que você assine? Porque se o banco não tiver um título executivo, ele vai ter que entrar com uma ação de cobrança que demora mais. Uhum. Aí ele quer que você assine, para ele já poder entrar com uma execução ou Uhum. com uma monitória. Muito mais rápido. Eu tô Muito lembrando mais aqui, André, rápido. de uma cliente que nós atendemos ontem também, em relação até é um tema nosso aqui, a parte processual, claro, de uma maneira leve que você possa entender. Mas o que aconteceu, Dani? Essa pessoa precisa pagar um empréstimo, porque esse empréstimo está condicionado ao seguro do carro, Hum, Uhum, sim. né. Ela, assim, ela precisa pagar, porque senão o marido não vai conseguir trabalhar por conta do carro. E ela tá com a corda no pescoço, porque essa dívida tá na ação de repactuação. Porém, o que que acontece? Ela quer fazer o acordo, né, acordo totalmente desfavorável para ela, aquela 48 parcelas de não sei quanto que dá 3 vezes, 4 vezes o valor da dívida. tá bom, por que que ela quer isso, gente? Ela quer por conta do seguro do carro. Eu falei assim: "Bem, se o cliente quer, então vamos tentar negociar isso de uma forma mais razoável para ele, vamos tentar baixar esse valor, Uhum. se ela tá com a corda no pescoço em relação a isso, tudo bem". Mas um ponto importante que eu conversei com ela: "Como é que eu vou chegar para o juiz?" Exato. Por isso que a sua recomendação é: "Não faça, não assine nada". Como é que eu vou chegar para o juiz e vou falar assim: "Excelência, eu tô juntando aqui o acordo, e tô pedindo a exclusão do polo passivo". Não vou falar isso. O próprio juiz Eu vai vou falar assim: pedir a "Você tá exclusão advogando contra?" do réu. Por quê? É. Só que tem uma regra processual que o juiz, ele vai homologar ou não aquilo. E eu entendo que um juiz responsável, claro que a gente está falando de um caso específico que a gente Uhum. recomenda a pessoa que não faça. Mas se você está passando por uma situação dessa, você já fez um acordo e, e vai chegar no judiciário, seja através do banco, juntando lá o acordo e pedindo para o juiz homologar aquele acordo, seja através do seu advogado, juntando lá, é o juiz que tem o poder de decisão. Mais uma vez, judiciário, olha a responsabilidade que o juiz tem. Ou ele homologa aquilo, e se ele homologar, eu tive pensando, quais são as consequências de uma homologação? Tá, tudo bem, é a saída do polo passivo. Lá no plano de repactuação, essa dívida, ela não vai entrar Não. na repactuação. Agora, se o juiz toma a atitude correta, que é o melhor dos mundos, que é tudo bem, vocês fizeram esse acordo, mas eu não homologo e essa dívida vai ter que entrar junto lá no plano de repactuação, mesmo a dívida já, Uhum. Foi essa ou estratégia que a seja, gente adotou, já né. está superendividado, ele está se superendividando mais Mais ainda. ainda, vamos dar o passivo. Essa é a lógica, na minha mente Aham. essa é a lógica, se o juiz ele precisa identificar acordos mal feitos, acordos que prejudicam
o devedor. E aí isso é importante você estar amparado por um escritório especializado que possa te Uhum. orientar. É claro, é uma notícia ruim, eu gosto de dar notícias boas para o cliente, mas Uhum. dizer para você: "Olha, se você, fizer essa negociação, tudo bem, você vai se aliviar por um lado, mas por outro, você vai triplicar o valor da sua dívida". "Ah, mas é Uhum. isso que eu preciso agora", mas Não acho interessante, principalmente quando é pessoa física. uhum, Pessoa jurídica, quem for empresário aí esquece tudo que a gente está falando aqui. Porque às vezes do empresário, uma negociação que é para eu aumentar a dívida, mas reduzir o valor de parcela para dar um respiro, sim, para ter Uhum. uma margem de lucro maior na empresa, ok, sim, claro. sem problema nenhum, porque é a estratégia ali financeira para aquela empresa. A empresa, eu tô com um gasto faturando 100.000 mês, mas tô gastando 98.000 com Uhum. despesas fixas, o margem de lucro tá super pequena, né. Tá perigosíssima, ao ponto da empresa entrar em recuperação judicial ou quebrar, né. Nesse cenário, aí é diferente, porque às vezes o empresário vai querer, não importa se a dívida vai Vai querer triplicar, diminuir o eu passivo quero reduzir o para valor da o parcela valor da ali. parcela. Exatamente. Então tem algumas estratégias, mas essa questão quando é pessoa física, não, aí essa É. pessoa Não, aí eu ia tentar fazer reunião em cima de reunião pra explicar isso pra foi até assim, pessoa. a cliente Ó, realmente insistiu. Ela queria muito, continuar a reduzir, porque ela estava pagando por volta de 6, 7 mil por mês, era uma questão de necessidade, a gente recomendou, falou assim: "Ó, não, eu vou continuar pagando, e tal". uhum. Aí a gente conversando assim, até isso, aí é importante a técnica processual, que na faculdade nunca a gente ia ter acesso a isso, mas no dia a dia, olha, se a gente junta esse acordo, fica uma coisa um pouco esquisita, né? O advogado do autor querendo pedir um acordo que triplica a dívida, Uhum. você olha, mas tá, se ela junta o acordo que foi feito pela parte ré e o juiz não homologa, eu tenho possibilidade ainda manter essa repactuação, tenho É, possibilidade de manter é. a repactuação. Então ali, às vezes, o cliente ele vai precisar tomar decisões. E Gente, aí a gente sabe que o judiciário vai homologar, porque o juiz ele vai pegar aquilo ali e não vai ter Vai pesado, falar: "Opa, não menos vai, um é aqui, ó". -1, é -1. ah, mas aí é uma Agora eu situação estava muito até pensando na específica, né. questão de aí é aquilo, né, gosto de ficar pensando em teses, sabe. Hã. Uma das teses, a possibilidade de fracionar o contrato. Como assim? Um contrato de seguro dentro de um contrato de empréstimo. Ah, sim. Uhum. Você fala assim: "Não, eu quero que me envie o boleto do seguro em separado". Se eu não me essa É empresa, porque ela o seguro para é venda ficar ativo, casada, ela para ficar com é o seguro prática ativo, abusiva. você tem que estar é porque assim, eu trabalhei com uma Aham. empresa de seguro. Essa empresa específica, ela te tem o seguinte: "Ó, o seu seguro é 10 mil. Sendo que se você tiver o cartão e usar o cartão da minha empresa para pagar o seu seguro, eu vou reduzir para 6 mil". E aí a pessoa fica vinculada ao cartão de crédito. Mas isso é uma prática abusiva. Exatamente. Ela para poder te dar um desconto, ó, se você vai eu te pago, mas você vai ter que pagar com a minha linha de crédito. E vai ter que manter em dia, senão eu cancelo o seguro. O problema é que o Eu até sei procedimento qual é ali a dos seguradora É. que faz isso. o Eu procedimento já não está sei. avançado a esse ponto da gente, dentro do procedimento, conseguir fazer essa É. separação. Quem dera se pudesse abranger todas as hipóteses, mas a lei não é perfeita, né, infelizmente. Ah, faz o processinho à parte. É. Faz uma ação só de prática abusiva ali. O ideal é quando a pessoa já estiver aliviada das dívidas É. e aí poder pagar uma ação dessa, né, e aí já garante um Uhum. valor maior. Agora, deixa eu te perguntar, Dani, qual é o valor da perícia que os peritos têm cobrado no processo, nos seus processos? Nunca, de superendividamento, a gente nunca precisou de Não, perito. eu acho que, você tá perguntando para fazer Não, porque pra quando se Existe perito da justiça? perito judicial, Ah, não, não, porque o nunca perito ju tem existiu. uma fase que é depois da audiência, quando é aprovado o plano de repactuação, o juiz chama o perito judicial. E aí o perito judicial, antes da atuação, ele precisa cobrar os honorários, ele coloca lá os honorários para ser repartido entre os bancos. Cada banco, Eu vou paga ter que uma olhar. parte. Não, É, não. geralmente e tem muita controvérsia ainda, porque a gente pegou algumas tem coisas peritos, depois É? tem umas coisas estranhas, meu perito lá
de um estado, determinado estado, cobrou 25 mil. Oi? 25 mil 25 para mil pra fazer fazer uma uma perícia. perícia contábil, É, né? e aí os bancos, eles têm uma ideia já, que é a nossa ideia, que é por volta de 4 mil, Aí eles 5 mil reais. impugnaram, então provavelmente. Impugnaram. Aí o que que o perito fez? Botou o currículo dele de doutorado, botou toda a qualificação histórica de vida dele e fez a especificação ali de tudo que ele ia fazer. Só que o que ele faz é o que a gente faz lá no início do processo. Pra você ver, um perito cobrando esse valor Esse 25 ficou por sem mil. aquilo, pena. exatamente a planilha que a Deixa o gente faz. advogado lá do escritório que faz as planilhas ouvindo isso. Falando, 25 mil? 25 mil, aí, vai pedir um aumento já, né? Já? Calma, gente. Não é assim, não. É. Então, assim, eu posso ver lá nas sentenças, mas de cabeça assim, eu não sei mesmo. Mas eu sei que peritos já se manifestaram, inclusive com relação à sentença, né? Aí tá, vai pagar X pro perito e mais sucumbência. Então, tem sentença que já falou, que já pontuou lá. Mas aí agora de cabeça, realmente, eu não sei. Você, Dani, você hoje, você patrocina ou faz tráfego pago? Muito, Muito. muito. Hoje o pessoal do superendividamento tá mais aonde? No TikTok, no Instagram, no Facebook? Eu vou falar assim, dos meus seguidores, tá? TikTok não é o lead qualificado para o escritório. TikTok os seguidores lá é uma renda bem baixa, então Uhum. normalmente é assalariado. Não, Uhum. não é o nosso perfil de clientes lá do escritório. Lá no escritório a gente trabalha principalmente com pessoas que têm uma renda acima de 5 mil. A partir de 5 mil, menos de 5 mil, essa pessoa consegue ser assistida pela defensoria. Uhum. Então, para a gente já tem essa linha de corte. E é Instagram, onde hoje eu faço tráfego pago, é no meu Instagram. E uma coisa que eu não omito de ninguém é que eu uso o botão turbinar. Tu viu na pós. Viu aquele que deu mais certo e Qual que é o público lá que você pega? Geralmente é policial, professor, tem muito, né? Tem muito servidor público de Tribunal de Justiça Tribunal de mesmo. Justiça, É. né? Que aí, às vezes, militar. porque o que acontece? Quem já é do direito, vai olhar minha inicial. Aí já viu o processo. Aí vê, joga lá, vê, olha o processo, aí vê como é que a gente faz, aí gostou, aí contrata. Mas a gente tem militar, tem de tudo. Eu acho que Tem o servidor militar, do Tribunal professor. de Justiça, pelo menos os que eu atendi, são os que mais têm receio em relação a essa ação. Que eles, primeiro, a pergunta que eles fazem: doutor, e a sucumbência? Se eu tomar uma sucumbência, eu vou ter que pagar quanto de custos? Mas a gente sabe Uhum. que a gente tem que explicar toda a técnica processual, que você pode parcelar essas custas, a gente vai Sim. lutar, brigar por isso. Tem também aquela questão de deixar o processo morrer para tentar entrar com outra ação para ver se cai em outro vale e tudo. Mas enfim, não tenha medo, não tenha receio de entrar, porque você conhece um pouco mais de processo, tudo. É. O procedimento da ação de supervisionamento é totalmente diferente do que você vê no dia a dia. É um procedimento diferente e novo. Então não vá achando É. que você vai ter que, porque o valor da sua causa é 500 mil, você vai ter que pagar 1% desse valor se você terminar o processo lá sem. E às vezes também você não vai nem precisar chegar na fase de sentença, né, gente? Às vezes você vai conseguir negociar no Você deu o exemplo. decorrer do E tem processo. esse exemplo que você deu hoje. A pessoa, o processo não deu certo, mas teve a redução da dívida de 100 É. mil. Olha que maravilha. Porque a ideia é a gente conseguir gerar resultado. Então, às vezes, o meu cliente ele quer reduzir o valor de dívida. Não importa se vai ser com sentença, acordo, não importa. Ele quer que a gente gere ali para ele algum tipo de resultado. E é isso que a gente tenta fazer. A gente busca isso, realmente. Então, muitas das vezes, assim, acho interessante, porque eu recebo muita pergunta do direct. E às vezes de advogados que aí eu vou lá olhar, né, o perfil, aí a pessoa especialista em redução de dívida. Eu falo: "Ué, mas por que tá me perguntando disso? Se você é o especialista, tá me perguntando". Então muitas vezes as pessoas não têm a menor ideia de como as coisas funcionam, ou acham que é algo assim: "Nossa, mas é bicho de 7 cabeças", porque um professor ou guru da internet vendeu um curso, uma tese do provisionamento bancário, isso, aquilo. Aí mudou a questão do provisionamento, o pessoal já tá vendendo curso em cima disso. Sim. Falei: "Gente, mas o provisionamento só mudou para o banco, Uhum. não mudou nada pra gente, sério mesmo, para o escritório, nada, a gente continua fazendo os acordos da mesma forma". A diferença para o banco é que, antigamente, você tinha uma porcentagem. Então "X tempo de atraso, eu vou provisionar uma parte", que o banco não pode usar aquele valor, ele tem que Uhum. deixar guardado ali, porque o banco ele não pode quebrar
E a gente sabe que o banco fica emprestando Uhum. dinheiro Ele à pega um, vontade. transforma em 10 através de Exatamente. empréstimo. Exatamente. E aí agora, com o novo provisionamento, ele já vai pegar meio que o valor total do contrato, já vai colocar um valor logo. Ó, é X aqui, já estou provisionando se a pessoa ficar inadimplente. Então não tá mais com essa questão do fracionamento, a partir de 180 dias já sabia, 180 dias, maravilha, vou fazer acordo. Quando o cliente está inadimplente, tá? Porque o cliente às vezes assim: "Ah, mas e o consignado?" Falei: "Consignado não sei, mas a gente vai ter que esperar a sentença, porque não tem como ficar inadimplente com consignado, Exato. então a gente vai ter que esperar". Então depende de qual é a natureza do contrato, né. E aí o povo fica enchendo o meu direct de mensagem. E demora, né? Sempre quando eu falo uma frase para o cliente que é, olha, o judiciário brasileiro não é conhecido como um Ah, dos mais sérios do mundo. É. Eu lembro da Dani, que a Dani sempre fala eu isso falo também. direto. E aquela outra coisa que você não entrou da dívida da noite pro dia, também você não vai de uma hora para outra sair da dívida. Você pode realmente, sim, em 2 semanas você pode conseguir um liminar. É possível, mas é possível que seu processo demore um pouco mais. Uhum. Mesmo em caso de derrota, por exemplo, se a gente consegue uma liminar no início do processo e aquela liminar já te alivia ali nos 35%, uns 30%, ou nessa faixa, De mesmo limitação, né. com a sentença improcedente, nós vamos brigar para o processo demorar o mais Uhum. até o Pra máximo continuar com aquela possível tutela. para você continuar com aquela tutela. Então veja bem, você vai estar aliviado, então vamos usar o sistema contra o próprio sistema. Exatamente. Essa é a diferença de você estar com um suporte jurídico que pensa em você mesmo em caso de Uhum. derrota. E além da gente, jogar isso mais para frente, essa decisão judicial, fazendo recursos das mais variadas espécies, nós vamos fazer o quê? Renegociar por trás para poder Uhum. então, assim, nem sempre você pode receber uma notícia, ruim da parte judicial, mas se você tiver com alguém especializado por trás, é Vai outra ajudar coisa. bastante. A gente Outra pegou até coisa. um cliente que eu falei isso com ele. Eu acho que a gente conseguiu, por acaso, uma liminar nesse processo. Eu falei assim: meu amigo, 3 meses sem você pagar o excedente, ele estava economizando 4, 5 mil reais por mês. 4, 5 mil reais. Dependendo do escritório que ele Aí, o que que trabalha. eu faço? Eu já falo pro cliente: "Ó, começa a provisionar esse valor, põe Aham. uma poupança, guarda esse valor, pra gente se conseguir negociar". Eu ponho impressão mesmo. Eu já ponho pressão no cliente: "Tá guardando esse valor? Não é pra você gastar não, tá, que você já vivia sem esse valor". É. Pode guardar, inclusive, para discutir um consignado, por exemplo, uma dívida específica que tenha juros abusivos lá na frente, Uhum. e aí isso mesmo te aliviar lá. Você pode continuar pagando as menores, mas aquela que toma seu contra-cheque de uma forma mais veemente, você consegue juntar um dinheiro para poder se Porque livrar dessa é dívida. como, por Exatamente. exemplo, dívida de cartão de crédito começou com 5, virou 50. Isso. Ele já conseguiu ali juntar 15, 20 mil reais, já sem o desconto. É, manda mensagem lá pro escritório da parte contrária, só, querido, estamos aqui com 5 mil para pagar à vista, que é a dívida original. Quer? Sim, Mas é. tentativa de reduzir, tirar já mais uma dívida dali do polo. Mas é, eu pego bastante o pé do cliente justamente por isso. Eu falo: "Olha só, a gente conseguiu tutela, pega esse valor agora que tá sobrando, provisiona, guarda esse valor, põe embaixo no colchão, que seja, porque depois futuramente você consegue fazer um acordo". Consignado, o que as pessoas não entendem é o seguinte: você consegue antecipar. E tem sim redução do juros, que você tem os juros, aqueles juros quando você o que eu tô atrasado, que é os juros de mora, e tem os juros remuneratório, que é tipo assim, me emprestou dinheiro Uhum. e eu tô pagando a longo prazo ali, então tem esse remuneratório que o banco tem que ser remunerado por ter te emprestado dinheiro. Quando você pede antecipação, e aí tem cliente que fala assim: "Ah, eu pedi, o gerente falou que não tem desconto". Eu falei: "Oi? Não tem desconto?". Claro que tem desconto. Tá previsto no Código de Defesa do Consumidor, gente. Não tá falando lá qual o número do desconto, mas você vai fazer o cálculo, vai saber. É possível sim. Então, muitas das vezes as pessoas não conseguem entender, como funciona. E outra coisa também, é inerente, isso é batata. Quantas vezes vocês já ouviram de cliente que fala assim, ou amigo, qualquer pessoa que fala assim: "Nossa, eu não consigo guardar dinheiro. Uhum. Ai, bateu o 13º já foi todo". É. E aí é outra questão, porque essa pessoa não foi ensinada que
deve ter uma reserva de emergência, que o certo é guardar dinheiro. Aí eu vi uma cliente falando aqui que ela assinou com o escritório, mas tem muito cliente que conversa comigo no direct, porque sabe que sou eu que respondo lá, não é máquina, sou eu. E aí lá no direct do Instagram fica conversando, e ela falou assim: "Ah, eu gostei muito de contratar o escritório e, tô sendo bem assessorada, tal, 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 mas eu cometi muitos erros porque eu estava seguindo tipo um gestor financeiro, só que o cara não é gestor financeiro. Ele faz vídeo no YouTube para servidor público, aí ele finge que tá te ensinando a sair das dívidas, só que ele tem uma empresa que faz consignado, Nossa. que é tipo, correspondente, né, que chama, né, o Sim. correspondente ali do banco. Então, ela pegou e falou assim com ele: "Ai, vai sair aí férias e 13º, e eu queria pegar esse valor, que é um bom valor, eu queria, quitar algumas dívidas, né, conseguir antecipar". Ele falou que não. "Não, não faz isso", que sabe, ela estava querendo, ela estava no caminho certo, ele desestimulou ela, fez ela fazer gente, ele fez, assim, uma cagada na É, vida financeira dela. uma solução para a pessoa que conseguiu essa redução, faz uma previdência privada para poder já ter o desconto no próprio contra-cheque. Não, então, mas assim, ela queria justamente era eliminar algumas dívidas, Aham. né, e era um bom valor, que se ela conseguisse antecipar parcelas, nossa, ia ser Ah, sim. só que ela chegou a um ponto de ela vendeu o apartamento dela para tentar pagar dívida, ficou sem o imóvel, olha que louco. Nossa. E ela usou um termo muito comum que é: "Eu não consigo guardar dinheiro, ficar com o dinheiro guardado". Gente, isso é muito comum de quem é endividado. Uhum. Muito comum. Aí a gente entra em outras questões também que é terapia também, é Uhum. questão de fazer terapia para entender quais são ali os gatilhos que essa pessoa tem que ela não consegue, porque muitas das vezes vem de pai e mãe que não tiveram educação financeira, e tá tudo bem, porque não foi ensinado no colégio, né, pai e mãe Uhum. dá todo o carinho e a educação que eles têm, às vezes eles são limitados até um ponto, e o Sim. restante é a gente que vai ter que correr atrás. É. E aí eu fiquei: "Caramba, e esse cara tá no YouTube, e tem YouTube grande, faz um desserviço desse, né?". É, tem a questão que é muito debatida a tese, não sei se você já viu, parece quando o juiz quer aprofundar um pouco mais, ele fala do endividamento ativo consciente, passivo consciente, né. Essa questão do passivo consciente no fundo, porque a pessoa é atacada por, propagandas Uhum. dizendo que ele vai conseguir isso com esse tipo de benefício aqui, vai conseguir, aí acaba entrando na questão das dívidas. Muitos juízes relevam isso, né, entendem essa lógica, mas tem juízes que não entendem, descartam essa tese, né. Consciente onde? Onde? Onde o nosso consumo é É tudo consciente? inconsciente. Você acha mesmo, assim, que até que momento eu não fui influenciada para comprar esse aparelho Não. telefônico, para vocês estarem com essa cor de gravata que É. você escolheu? Foi mesmo você que Com escolheu? certeza não, é emoção. A gente só compra É, com ou emoção. foi emoção, ou já foi isso trabalhado inconscientemente em você. Hã. Gente, hoje a gente vive numa sociedade de Ó, eu vou consumo. falar uma coisa aqui que o Diego, que é o advogado lá do escritório, É. ele vai lembrar. Ontem eu estava falando com ele sobre um lencinho aqui para o bolso, né, que eu acho Foi. bonito, tem um advogado amigo nosso que tem, ele falou assim Acho bonito também. ele falou assim: "Não, então compra". Aí eu comprei ontem numa determinada loja, ele chegou hoje no escritório e falou assim: "Thiago, eu recebi no Instagram ontem à noite várias propagandas dessa mesma loja que E você ele não comprou". gosta do lenço, ele falou para o Thiago: "Ah, eu não gosto desse tipo de lenço não". Aí Mas ele Algoritmo, alguém nos ouvindo. é, Mas com muitas vezes você vai baixar um aplicativo, e você fala assim: "Ah, você permite isso, permite isso", você colocar sim para tudo. é. Aí você tá falando: "Permite acessar sua câmera? Permite acessar o áudio?". E outro ponto também, quem tem assistente no telefone, que é tipo, fala: "Oi fulano, pesquisa tal coisa", isso faz com que seu telefone ele fique o tempo todo te ouvindo, para saber em que momento você vai pedir para Uhum. dar algum comando. Então se ele fica o tempo todo ali te ouvindo, ele já tá passando informação para Google, para não sei quem que seja, para falar assim: "Ih, estão falando de geladeira. Ó, estão falando agora de fogão". Aí vai chegar de noite, cedo vai estar lá fogão e Vai tal, entrar no geladeira. YouTube, tem lá, Exatamente, melhor geladeira. exatamente. Então eu falo pra você, tá, qual o momento que a gente decidiu a armação do nosso óculos? Qual, sabe?
Onde? Qual momento? É consciente mesmo? Ou a gente já está sendo alimentado pela sociedade aí é papo para outro podcast. É. Porque já estamos agora na 1h35. A gente já estourou Passou, aqui, né? já passou aqui o horário. Mas, gente, agradecer aqui. Agradecer aqui a presença de vocês. Adorei o bate-papo, tá? Bom. Gostei muito, porque eu sou de Uhu, Nova Iguaçu, né? Baixada Fluminense. Eles são lá do centro do Rio. Eu falo, mas é 30 quilômetros, que seja. Mas a gente tem Dutra, Vinda Brasil, Linha Vermelha, que faz, às vezes, um período que ia ser 30 minutos, virar 2 horas, às vezes, de A Brasil ajuda bastante a demorar, a tornar mais distante, né? Exatamente. Então, às vezes, eu sei que para vir para cá, principalmente para deixar o escritório vir para cá, e eu sei como é que é escritório rodando e você tá ausente ali para gravar um podcast e para agregar valor não só aqui para os meus seguidores, mas também para o cliente de vocês que vai fortalecer também e fala assim, nossa, olha que legal, que legal que o doutor Thiago falou, que o doutor André falou. Então, assim, muito obrigada por terem vindo, ter aceitado o convite, tá? E considerações finais, fala aí. Eu que agradeço, eu achei que o papo hoje foi muito interessante, aprendi muito também, até com o Sim. André, que a gente vive aqui o dia inteiro falando, mas aprendi com ele também. Conversa. Bem, eu acho que também, no geral, para que você entenda sobre essa parte processual, entenda que o advogado que está aqui por trás está fazendo muito mais do que você imagina. Está comemorando também, por mais que você não entenda o que ele está comemorando, ele está seguindo, está pegando a sua mão e está seguindo com você até o final do processo. Então, eu agradeço por você, ouvinte, estar ouvindo aqui o que nós estamos querendo dizer, que um impacto vai muito mais além do que os nossos escritórios. Vai para outros advogados, vai para o judiciário e vai para a sociedade em geral. Muito obrigado. Verdade. Ó, Dani, obrigado mais uma vez, tá? Um prazer imenso estar aqui, uma honra. É uma pessoa tão relevante, né? Que tem um impacto hoje muito, assim, talvez... Vou botar ela como primeiro no Brasil de superendividamento, né? Obrigada. Não, que é a pessoa que vem na minha mente quando eu falo de superendividamento é a Dani, número né? um, Então, número assim, é uma honra. E, assim, agradecer. A gente, poxa, foi uma conversa que a gente aprende, a gente troca ideia. Então, é sempre válido, né? E, ó, convidar você para ir lá no nosso escritório, pagar o seu almoço. Opa, tá gravado, hein, gente? Tá gravado. Vou com todo prazer. Porque, assim, a advocacia, a gente fala muito isso, né? A advocacia tá muito ligada à parceria. A parceria. Hoje a gente gosta muito dessa parceria. Por mais que eu tenha entrado na advocacia através do digital, que foi que me estruturou no início, hoje o que me dá mais lucro é a parceria. Hoje o que dá mais lucro para o escritório é a parceria, é uma indicação, Sim. né? E até assim, como eu fiz lá no começo com o Thiago, bater na porta dele para tirar uma dúvida, né? Surge novos negócios, novas oportunidades. Então, tá convidada. Ok, o Thiago já tinha me chamado, também já tava devendo pra conhecer o escritório novo. Obrigado, tá? Mais uma vez. Gente. E, Thiago, deixa teu Instagram. Tá. André, deixa seu Instagram. Meu Instagram, andrepaz.advogado. Meu é Thiago Gil, @ThiagoGilADV. Pronto, e para quem também não me segue, o meu é @Daniele com 2 L's, Rodrigues.adv. Muito obrigado pela audiência de vocês, tá certo? E segue aqui, faz aquilo que todo mundo sabe que o YouTube a gente sempre pede, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue lá também no Spotify, tá bom? Segue aqui os doutores também, que vocês vão aprender bastante. Vai agregar valor aí no conhecimento de vocês, tá certo? Até o próximo episódio do Desenho de Vida Cast.